Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas. Vamos aqui falar mais um pouquinho da nossa querida e amada religião e o que é Umbanda, né? Umbanda ele é um culto à natureza, é uma religião que nos liga à espiritualidade, é uma religião que direciona e traz paz. Mas, para a gente entender essa paz dentro da religião, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre demandas. O nosso tema de nossa aula de hoje é sobre demandas. O que vem a ser uma demanda espiritual, um ataque espiritual, dentro de um conceito da nossa tradição religiosa? Quando a gente fala em demanda, em ataque espiritual, a gente vê que é o que adorna, né, muitas questões dentro dos conceitos da espiritualidade religiosa. A demanda, muitas vezes, ela tem que ser entendida e compreendida dentro de outros pontos de vista, né? Então, a gente fala de demanda, automaticamente você imagina que alguém atentou contra você. Alguém utilizou de ferramentas espirituais para atuar contra alguém. E a religião de Umbanda, ela tem uma característica, na verdade ela existe exatamente com uma fundamentação, que ela veio exatamente para atuar sobre os aspectos mais terríveis que existem dentro da espiritualidade, para proporcionar essa paz. Então, todo religioso que entra dentro da Umbanda, ele, além de ele ter esse momento de contemplação e de louvação a Deus, de estar interagindo com a espiritualidade de uma maneira muito segura, através daquilo que ele entende, compreende como um caminho para a sua evolução e para a sua espiritualidade, né? Ela também tem exatamente essa característica de atuar sobre determinadas situações que são os ataques espirituais. Às vezes as pessoas recorrem a Umbanda sem ser religiosos de Umbanda. Já tive gente dentro do terreiro que era de outro tipo de segmento e veio com perturbações, com problemas, exatamente vinculado a esse tipo de situação, ataques espirituais demandatórios. E quando a gente fala sobre essa situação, a primeira coisa que vem à mente da gente é o combate a essa circunstância utilizando-se de determinadas ferramentas que existem dentro desse universo religioso. Lembrando que a Umbanda ela é toda magia, né? A religião de Umbanda ela é voltada para uma magia religiosa e que se utilizamos de elementos e ferramentas para atuar sobre essas questões de diluição de cargas, de negativismos, principalmente entendendo e compreendendo a espiritualidade de uma maneira muito profunda. E demanda nem sempre existe dentro do ponto de vista que as pessoas compreendem. Muitas vezes nós nos deparamos com aquela chamada autodemanda. A autodemanda é o quê? É quando a pessoa, ela mesma, cria condições e solo fértil para receber determinados impactos. Existe uma lei, da qual eu já falei aqui com os nossos irmãos no canal, sobre a questão da lei de ação e reação. Às vezes a pessoa proporcionou para alguém alguma coisa de ruim, o que você proporcionou, isso acaba em algum momento retornando. Então, seja um pensamento ruim, seja um desejo para alguém ruim, isso vai retornar para você em algum momento. Então, nem sempre a pessoa ela é atacada, ela é atingida porque alguém fez algum trabalho para ela. Ela é atacada e atingida porque ela mesma, no decorrer da sua trajetória, vibrou
ou mesmo fez alguma coisa contra algum desafeto seu. E o pior ainda, quando a pessoa se utiliza dessas ferramentas da magia religiosa de Umbanda, lembrando que a Umbanda, em momento algum, ela tem as ações da espiritualidade para trazer prejuízo a quem quer que seja. E utilização de ferramentas espirituais, a gente, tem que ter o entendimento, a sabedoria e saber que tudo aquilo que a gente proporciona ao outro, em algum momento retornará para nós. E também tem aquela questão da autodemanda, né? A pessoa em si, ela não consegue entender a sua própria existência. E às vezes ela mesma, ela não consegue se enxergar de uma forma positiva. Ela mesmo se acha incapaz, ela mesmo se acha que ela não é merecedora, ela mesmo se negativa e ela proporciona uma linha de afinidade com seres obsessores e com forças terríveis, ocasionando o que eu chamo de autodemanda. Então, isso é mais comum do que a gente imagina, seja no meio religioso de Umbanda, ou seja no meio profano lá fora, ou seja também em outras religiões. As pessoas recebem impactos e que não é algo que está vinculado a algum trabalho que foi feito contra alguém. É exatamente alguma coisa que você proporcionou para si mesmo através das suas atitudes e através daquilo que eu chamo de desejo interior de uma forma ruim, tá? Lembrando mais uma vez que o campo do desejar é um campo de pombogira, né? O desejo de viver bem, o desejo de viver em paz, o desejo de conquistar as coisas, o desejo vinculado à libido, que é o desejo da própria procriação, e da questão sexual também, tudo está vinculado à pombagira, mas desde que tudo que eu estou falando esteja dentro de um padrão positivado, né? Sem a questão da pessoa utilizar de qualquer tipo de argumento do desejo para fins que sejam fora da questão espiritual e evolutiva dos seres humanos. Então é uma linha muito tênue, né? Muito estreita em relação a esse comportamento. Por isso que a gente está aqui para quê? Para a gente estudar a espiritualidade e compreender os seus mecanismos. Então, quando a gente fala, olha, recebi uma demanda, recebi um ataque espiritual, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação do porquê que você recebeu determinada força e essa força, consequentemente, ela atua no seu prejuízo. Volto a falar, toda pessoa que está voltado ao aspecto positivo da vida, que deseja bem aos demais, que realmente vive tranquilamente, principalmente com os seus contrários, os seus desafetos, os seus inimigos, quando a pessoa consegue entender que aquele desafeto, aquele inimigo, é também um ser humano encarnado, que está aqui também processando a sua evolução. E que esse desafeto, essa pessoa que muitas vezes está proporcionando alguma coisa ruim para você, tem que ser entendido de uma maneira diferenciada. E nós, enquanto religiosos, a gente tem que ter esse olhar. Tá? Não é porque a pessoa deseja mal a mim que eu vou desejar mal a ele. Muito pelo contrário, a pessoa desejou mal a você, você deseja que a pessoa tenha no seu caminho e siga em paz. Não é porque a pessoa também desejou mal a você e você perdoou a pessoa por algum momento, você tem que conviver com aquela pessoa, né? Então a gente tem esse tipo de entendimento dentro do aspecto religioso. É difícil? É a grande chave de interpretação de todas as ações. Eu só recebo aquilo que eu mereço. Isso daí é um entendimento que a gente tem que ter. E se você recebeu algo que você não merece, existe o quê? Existe toda uma gama de ferramentas dentro da espiritualidade para você se desvencilhar de determinadas energias, que essas energias elas passam a fazer parte do nosso campo mediúnico espiritual, do nosso campo energético. Então, se você recebeu no seu campo energético essas vibrações, nós temos aí banhos de erva,
nós temos aí os passes dos nossos guias, nós temos aí você estar voltado a esta característica positiva que impede que essas forças elas fiquem vibrantes em seu campo espiritual. É lógico, entendendo também que não existe super médium, né? Ou super pessoa dentro do campo da espiritualidade. Se você recebeu algo que você não está conseguindo se desvencilhar, é isso que existe os agrupamentos religiosos, para que a gente possa recorrer aos templos, aos terreiros, para realmente se refazer energeticamente e ter essa ligação com a força criadora, né? Que a própria palavra já diz, religião é se religar a Deus. Então, demandas. Quando a gente tem o aspecto da demanda, a gente tem que ter esse tipo de tranquilidade, entendendo que existe uma força superior que vibra sobre nós e possibilita a elevação da nossa vibração mediúnica. Isso daí é algo que a gente tem que ter esse entendimento, tá? Somos influenciados diretamente pelas fases lunares. Ah, Paulo, mas o que tem a ver fase lunar com demanda, né? Sabe que tudo que existe na esfera humana, ela se potencializa por determinadas situações que a gente às vezes não pensa ou passa despercebido. As fases lunares, elas influenciam diretamente o nosso campo mediúnico. E cada fase ela tem uma circunstância e uma forma de ser. E tudo aquilo que potencializa alguma coisa dentro das esferas espirituais, a gente tem que ter atenção. Então a gente sabe muito bem que a lua cheia, uma lua emblemática, colocada sempre como a lua da automagia e tudo mais, é onde está aberto todas as possibilidades de influxos espirituais que a gente realmente tem que ter essa atenção. Então a lua cheia, ela tanto propicia a pessoa buscar a elevação dentro dessa magia religiosa, quanto aqueles que se utilizam dessas ferramentas para o prejuízo de alguém, tá? A mesma coisa a lua minguante. A lua minguante, ela pode ser trabalhada para que seja decantada alguma coisa de ruim para alguém, ou potencializar também algum tipo de aspecto da magia destrutiva. Isso existe, tá? Então a gente tem aí na lua nova uma base de serenidade, né? Onde ela é o princípio de todas as coisas, é o copo vazio, né? É onde você pode estar recomeçando muitas coisas dentro do seu campo mediúnico, da sua espiritualidade. Temos a lua crescente, que é a lua que começa exatamente a trazer o aspecto de movimento e de elevação. Temos a lua cheia, que é o ápice de todas as forças, sejam elas quais forem. E temos depois a lua minguante. E a lua minguante, ela traz exatamente o quê? Tanto a questão da decantação das situações ruins, quanto também as pessoas que se utilizam disso para trazer, como eu falei, o prejuízo. Então, quando você não está bem, espiritualmente, mediunicamente, procure ter atenção com as fases lunares, porque elas mexem sim com a mente das pessoas. Tudo que a lua faz está baseado nas águas. Tudo que é líquido está sendo movimentado pelas fases lunares. E o nosso corpo, a grande parte dele é feito de água. Isso faz exatamente essa questão de repercutir dentro do nosso campo vibratório e mediúnico. Isso é uma das atenções. Tem a ver com demanda? Tem, porque a maioria das pessoas que atuam dentro dos aspectos degenerados da espiritualidade, a maioria, às vezes, não tem exatamente entendimento daquilo que faz. Porque se a pessoa tivesse entendimento do que é trazer o prejuízo para quem quer que seja, ela não faria. E aqueles que têm um entendimento profundo, chamado automagia, embora a palavra realmente poderia ser outra, né? E a pessoa utiliza aquilo para o prejuízo de alguém, ela realmente estuda não só as fases lunares, mas também os pontos magnéticos, que são os pontos cardeais, tá? Então, esses pontos magnéticos também eles podem ser trabalhados para que a gente possa criar afinidades de vibrações. Então, às vezes,
a pessoa ela está dentro do seu lar, ela tem ali uma situação ruim acontecendo, o próprio magnetismo do ambiente, ele precisa ser trabalhado. Então é lógico. A gente tem aí as pessoas que faz harmonização através do Feng Shui, né? O Feng Shui nada mais é do que o trabalho com magnetismos, e esses magnetismos realmente eles bloqueiam determinadas ações que estão ali acontecendo, principalmente vinculado ao ponto magnético planetário. E tudo isso daí, quer queira, quer não, influencia o seu humor, influencia você, influencia as características que você traz espiritualmente. Influenciando o seu humor, o que vai acontecer? Você vai criar a linha de afinidade com um padrão que não é positivo. Automaticamente você vai estar ligado a seres que estão dentro de uma outra órbita de atuação. Tá? Então esse entendimento a gente tem que ter, né? E ter exatamente essa tranquilidade em lidar com essa questão que não é apenas o ataque espiritual, é algo que vai um pouco além em relação ao ambiente, né? Muitas vezes as pessoas, isso daí eu digo que a maioria, a gente é exatamente regido pelo meio que a gente vive, né? Às vezes você tem uma pessoa que está ao seu lado, que é uma pessoa negativa em seu pensamento, negativada, né? Então essa pessoa automaticamente ela vai te influenciar também dentro dessa proporção e vai atrair para o seu lar e para o seu ambiente características que são ruins. Aí eu volto a falar, como bloquear todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida? A gente tem várias ferramentas na magia religiosa para poder exatamente eliminar esses tipos de influência. A defumação do lar. A defumação do lar é exatamente algo que tem que fazer pelo menos aí a cada 15 dias. Você defumar o seu lar e trazer a esse ambiente o equilíbrio das vibrações energéticas, para que você possa propiciar aspectos positivos dentro do seu ambiente familiar. Isso também dentro de uma empresa, e como acontece quando você vai abrir uma sessão espiritual, você faz a defumação para você eliminar qualquer tipo de influxo que não pertence àquele tipo de trabalho. Tá? Então, existem situações que são o quê? Somatização de determinadas circunstâncias, que é lógico, se alguém faz alguma coisa contra você, dito aí o trabalho de demanda, você tem que ter aí ferramentas para que você não absorva esse tipo de vibração, para que você possa estar realmente posicionado de forma elevada dentro dessas características. Pai Ortiz, eu recebi uma demanda, eu fui lá e pedi para Exu devolver. Ou foi lá, fez uma malá para Xangô e pediu para devolver. Tá. Eu sou um pouco voltado àquela questão. A gente não precisa desejar mal a ninguém e nem desejar que aquela pessoa receba de volta aquilo que foi enviado para você. Porque a própria espiritualidade ela se encarrega de todas as coisas. E lembrando que como a gente tem aí linhas de afinidade, que a gente vive em um processo de reencarnação, muitas coisas que você recebe na sua vida, às vezes você recebe porque você merece. Tá? É cruel falar isso daí, mas às vezes você recebe alguns impactos da espiritualidade e que não é a questão de você estar recebendo uma demanda. Você está recebendo o retorno daquilo que você mesmo propiciou para você. E é lógico que a gente tem que ter a tranquilidade de entender, a serenidade de estar ali voltado principalmente às coisas luminosas da criação. Então, dentro da Umbanda, Deus nos proporcionou os nossos orixás, os nossos guias e mentores. E todas essas forças, elas estão sempre dentro de uma única direção, trazer elevação para a sua vida. Então nós, enquanto religiosos de Umbanda, quando você recebe algum tipo de força que não pertence a você, o que você tem que fazer? Pedir amparo à sua espiritualidade, pedir a todas as forças espirituais, tomar o seu banho de erva, serenar a sua mente, defumar o seu ambiente familiar e principalmente ter vigilância com seus sentimentos.
Tá? O sentimento da gente, ele é exatamente o lado emocional, né? Ele é o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa. Porque a partir do momento que você desestabilizou o seu lado emocional, você vai estar aí propício para receber qualquer tipo de ataque proveniente de esferas ruins. Então, demandas espirituais, demandas mentais e demandas emocionais, elas existem o tempo todo sobre todos os encarnados. Nesse momento mesmo, você pode estar aí tendo pessoas que estão pensando coisas boas para vocês ou não. O mesmo para mim. Existem tantas pessoas que às vezes podem estar gostando do Pai Ortiz, daquilo que ele faz ou não. Tá? Então a gente tem que ter a tranquilidade que não existe ninguém unânime. Tem as pessoas que vão gostar de você e tem as pessoas que não vão gostar de você. Mas aonde que você tem que colocar e polarizar essas situações? Polarizar essas situações de quem gosta de você. Porque se você for atrás de quem não gosta de você, você só vai trazer prejuízo para você mesmo. Então isso daí seja tanto dentro do campo familiar ou seja no cotidiano da sua vida. E assim a gente consegue propagar os aspectos positivos de todas as coisas, né? E lembrando, a maior força espiritual tem Deus, o Divino Pai Criador, tem os nossos orixás, os nossos guias, mas tem a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, que é o que? Está dentro desse padrão vibratório elevado e positivo da força da espiritualidade que nos assiste, se você não estiver dentro dessa sintonia, automaticamente você vai estar dentro de uma outra sintonia ou de uma outra frequência que vai possibilitar você receber todos os influxos que são ruins. Então, essa ciência espiritual, embora falando assim seja tranquilo e fácil dentro de um campo explicativo, mas é algo realmente que é o grande desafio do ser humano. Ele entender e pontuar tudo aquilo que ele está vivenciando de uma maneira sempre positiva. Então, demandas e ataques espirituais, coloca na mão de Deus, dos orixás e dos guias. Nunca deseje mal a ninguém e faça sempre o seu melhor para que você possa seguir em frente. Esse negócio de olho por olho e dente por dente não existe dentro das questões da espiritualidade que nós trabalhamos. É lógico que, como eu já falei já em outro vídeo, às vezes você tem que se posicionar de forma enérgica para defender aquilo que é teu. Isso não quer dizer que você está desejando mal a quem quer que seja. Está dizendo que você está tendo uma postura adequada para que você possa defender aquilo que é teu. Isso daí é uma coisa. Agora, o emocional é que realmente tem que ser muito pensado e trabalhado. Um outro ponto. Todo médio de Umbanda tem que ter os seus assentamentos. Assentamento de anjo de guarda, assentamento do seu orixá de cabeça, né? Dentro da nossa doutrina nós temos, além do assentamento dos orixás de cabeça, nós temos aí o quadrante sagrado e para aquele que é dirigente todas as forças, tá? Assentamento de esquerda, de Exu, de Pombagira, de Exu Mirim, e são forças que estão ali para quê? Para qualquer tipo de ação e de ataque, você vai estar sendo amparado por esses assentamentos. Então, quando você recebe alguma coisa que é ruim, é a sua quartinha que vai absorver aquilo. É ali que vai estar exatamente a grande referência. Por isso que a quartinha às vezes baixa a água, é por isso que às vezes ali aparece ali algum tipo de elemento que não é legal, algum bolouro, alguma coisa. Por quê? Está sendo trabalhada alguma coisa dentro da sua espiritualidade. E a gente tem que ter esse entendimento e trabalhar tranquilamente, principalmente quando a gente fala de demandas, tá? Então não tem nenhum tipo de mistério para lidar com isso. O demais aí é trabalhar com seus guias espirituais para que eles possam trazer esse equilíbrio necessário para a sua vida e você levar essa mensagem positiva, porque a gente leva aquilo que a gente é, né? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E você possa aí estar sempre sorrindo, né? Em estar dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa aí com alegria de poder estar proporcionando exatamente essa situação da elevação, né, financeira,
seja sua, seja da empresa, fazer sempre com carinho, sempre com amor. Por exemplo, vai lá fazer lá, eu gosto muito de cozinhar, né? Você vai fazer lá o alimento, fazer sempre com carinho, com atenção, rezando, pedindo. Então você está adornado de vibrações que são vibrações de elevação. E assim é lógico, nenhum tipo de ataque espiritual ou demanda vai se instalar em seu campo mediúnico. Que a gente possa ter esse pensamento, fazer exatamente desse pensamento o seu meio de entender a espiritualidade e o seu meio de viver. E que você possa viver aí dentro dos preceitos da sua espiritualidade e da sua religião. Então, a demanda existe, o ataque espiritual existe, mas existe algo muito maior que chama-se Deus. Orixás, guias e mentores que estão atuando com você, e você em sintonia com eles, você estará sempre protegido. Meu saravá a todos, não esquecendo aqui de apertar o sininho para que a gente possa aí estar sempre aí presente nas referências do YouTube, né? E compartilhe os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e esteja sempre aqui conosco.